todo mundo! Quem já me acompanha sabe que eu gravo vários vídeos falando sobre o processo seletivo para estudar nos Estados Unidos. E uma dúvida que eu vejo bastante é pro que se dedicar. Se é pro processo seletivo para estudar nos Estados Unidos, que a gente chama de application, ou pro processo seletivo brasileiro, que é mais conhecido como Enem. Para quem não sabe, eu optei por estudar nos Estados Unidos e a minha graduação lá começa em menos de 2 semanas. Mas eu também fiz o Enem. E essa é uma coisa que eu nunca comento nos meus vídeos, que eu encontrei um equilíbrio para me dedicar tanto ao processo seletivo americano quanto ao processo seletivo brasileiro. E eu decidi gravar um vídeo sobre isso porque essa é uma dúvida que eu encontro bastante. Primeiro, se é possível se dedicar aos dois processos simultaneamente, e segundo, se vale a pena abrir mão do processo seletivo brasileiro pelo americano. Eu acho que quanto a se vale a pena se dedicar ao processo seletivo e abrir mão do processo brasileiro, é a questão do medo. O que vai acontecer se a pessoa não passar numa universidade dos Estados Unidos, o que tecnicamente é mais difícil do que passar numa universidade brasileira, então acho que a pessoa pensa muito sobre isso, e daí vem o medo de não ser aceito e ficar sem nenhuma das opções. E aí é que tá, dá de se dedicar pros dois? Eu também tive muito medo de me dedicar exclusivamente ao processo dos Estados Unidos e ficar sem nenhuma opção aqui no Brasil, ou seja, ficar sem nada. Mas o vídeo de hoje é justamente sobre isso, compartilhar a minha experiência com vocês, o que eu achei que foi melhor. Vale lembrar que essa é a minha opinião pessoal, foi o que funcionou pra mim, pode ser que não funcione pra outras pessoas, mas pra mim isso foi o que deu super certo e é o que eu recomendo. Mas o que eu fiz no meu caso então? Bom, eu gosto de dizer que eu arrumei um jeito de me dedicar aos dois, mas não foi bem isso que aconteceu. Eu parei, pesei o processo americano e o processo brasileiro e eu decidi que o meu sonho era estudar fora. Então, naquele ano, 2016, que foi o último ano do colégio e o ano do application, para quem não sabe, o processo seletivo americano, eu decidi me dedicar exclusivamente ao processo americano. Mas duas coisas são muito importantes de eu falar. A primeira é que eu estudava numa escola muito boa, ou seja, eu estudava no Instituto Federal, eu tinha todo um apoio, toda uma base, numa escola que é um pouco melhor que as outras escolas públicas, então eu sabia que eu teria uma boa base para fazer o Enem, mesmo que eu não estudasse exclusivamente para a prova. E a segunda coisa é que antes de fazer o Enem no ano final do colégio, que no meu caso foi 2016, eu já tinha feito ele em 2014 e 2015 como treineiro. Então eu já estava acostumada com o formato da prova, não precisava me habituar a isso. E como eu disse, fazendo o Enem tanto em 2014 quanto em 2015, eu acabei sendo aceita para a universidade nos 2 anos. Em 2014 ainda não existia a lei do treineiro, que é aquela que diz que tu não pode te inscrever para nenhuma universidade pública no SISU quando abrirem as vagas. Então eu acabei me inscrevendo, minha primeira opção foi jornalismo na UFPEL, que é a Universidade Federal de Pelotas, e eu fui aceita na primeira chamada. Em 2015, devido à lei do treineiro, eu não pude me inscrever para nenhuma universidade pública, mas eu me inscrevi para jornalismo na PUC do Rio Grande do Sul e também acabei sendo selecionada com uma bolsa pelo ProUni na primeira chamada. Então eu estava bem tranquila quanto a isso. Na primeira vez que eu fiz o Enem eu tirei 715 e na segunda vez eu tirei 742. Nas 2 vezes essa média geral. Então eu acreditava que como eu queria um curso que não era tão concorrido assim, que era jornalismo, eu não precisava me dedicar tanto ao Enem. Talvez se eu quisesse medicina, se eu quisesse direito, teria sido um pouco diferente. Mas como eu pesei mais o processo para estudar nos Estados Unidos, eu me dediquei exclusivamente a ele. O que aconteceu então é que em 2016 eu me dediquei somente a estudar para as provas do processo seletivo americano, ACT, SAT-2 e TOEFL, e eu fui bem em todas. No final do ano eu acabei sendo aceita na minha Universidade dos Sonhos em Early Decision, ou seja, para mim valeu a pena ter tomado essa decisão. Mas não sei se funciona para todo mundo, no meu caso funcionou. E além disso, falando um pouco do Enem, eu não me dediquei exclusivamente a ele, como eu já falei, a única parte que eu dei um pouco mais de atenção, tanto porque a gente já trabalhava isso dentro da sala de aula, foi a questão das redações. Eu fui bem preparada para fazer uma redação pro Enem, então as outras áreas, biológicas, matemática, eu não me preparei, nem assim de pegar um caderninho uma semana antes do Enem e fazer um resumo, porque eu estava completamente esgotada pelo processo de application. Eu estava na época que a gente começa a se dedicar para as essays, então eu estava escrevendo uma média de 3, 4 redações por semana, eu não tinha tempo para me dedicar ao Enem, até porque eu estava no mês final do colégio, eu estava trabalhando em processo de conclusão de ano e etc. Eu estava fazendo estágio de 20 horas semanais, então eu mal parava em casa. Então, realmente, não consegui me dedicar para o Enem. Não foi nem tanto por abrir mão 100% dele, mas foi porque foi uma coisa que eu tive que colocar na balança e pesar, que ia ser decisivo para mim naquele momento. Então, eu optei pelo processo dos Estados Unidos. No final, como eu já comentei, eu fui aceita para uma universidade dos Estados Unidos, e quando saiu o resultado do Enem, eu fui bem também. Eu tirei menos que em 2015, eu tirei por volta de 730, mas acabei sendo aceita no SISU para Direito na FURC, que é a Universidade Federal do Rio Grande, aqui na minha cidade, mas de fato não era o que eu estava esperando pra mim. Eu não tinha nenhuma ambição com relação a estudar no Brasil. O que eu pensava era que se eu não fosse aceita para uma universidade nos Estados Unidos,
eu provavelmente começaria um curso aqui no Brasil. Se eu não tivesse alcançado a nota pro curso que eu queria, que no caso era jornalismo, eu passaria o ano de 2017 me dedicando a isso, pra fazer um bom Enem e conseguir entrar na Universidade dos Sonhos, mas a questão é que eu não tinha nenhuma Universidade dos Sonhos no Brasil. Pra mim não era vantajoso me dedicar aos dois processos ao mesmo tempo. Mas se a pessoa, por exemplo, tem como primeira opção estudar nos Estados Unidos, mas a segunda opção é uma USP ou um ITA, talvez abrir mão 100% não seja solução. Ou mais importante ainda, talvez te dedicar um pouco para cada não te dê fruto em nenhum dos dois processos. Porque tanto o processo brasileiro é uma coisa que vai demandar muito de ti e o processo americano também. Então nessa hora é preciso pesar e decidir o que é mais importante pra ti. Eu não me arrependo, se tivesse que tomar todas essas decisões de novo, eu não abriria mão de nenhuma, não faria nada diferente. Mas isso é uma coisa que é uma decisão própria tua, que tu precisa colocar numa balança e ver o que vai importar mais pra ti e que vai te ajudar a tomar as decisões que vão ser importantes pra ti no futuro. Eu quis compartilhar a minha história de estudar nos Estados Unidos versus Enem, porque eu acho que essa é uma dúvida que muita gente tem, porque eu acho que essa é uma dúvida de não só quem tá aplicando, mas também dos pais. Uma coisa que eu ouvia bastante quando eu decidi me dedicar pro processo de application era: e o Brasil? E a faculdade aqui? Tu não vai fazer o Enem? Como é que isso vai ficar? Então por isso é importante colocar numa balança e ver o que vai ser melhor pra ti. Como eu já disse, essa foi a minha experiência, eu espero que tenha ajudado alguém a pelo menos clarear a mente, porque eu pelo menos sou aquele tipo de pessoa que quando eu tô prestes a tomar uma decisão, eu gosto de ver a experiência de alguém que já passou pela mesma coisa do que eu. Então talvez a minha história tenha ajudado um pouco, eu espero que sim. Se vocês gostaram desse vídeo, não esqueçam de dar like no vídeo e se inscrever no canal, porque com certeza vai ser muito importante pra mim. E é isso, até a próxima, tchau!